Quando a gente fala em eleição, 2026 é ano eleitoral, né? Muitas vezes a gente pensa apenas no dia, literalmente, de ir à urna, escolher um candidato e votar. Só que, gente, política é muito, muito mais. É muito maior do que isso. É a política que define se uma comunidade vai ter acesso aos serviços básicos, que são obrigatórios, então é um direito dessas pessoas, se vai ter acesso à segurança, à cultura, saneamento, transporte. A política define tudo isso e muito, muito mais. E quando a gente fala de mulheres negras e de moradores de periferias, participar da política também é disputar quem tem o direito de decidir sobre o próprio território. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no Empoderação, porque 2026, em outubro, todos nós vamos às urnas. Então, já vamos nos preparar, ter mais um letramento político aqui com as minhas convidadas, para que a gente possa entender mais sobre o impacto dela na nossa vida, principalmente por sermos mulheres, e como a gente pode contribuir para que a gente faça uma escolha democrática em outubro. Vem comigo! Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Recebo Flávia Pinto. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, Gabi. Uma honra estar aqui mais uma vez no Empoderação. Obrigada. E sempre que chamar, eu venho. Tá ótimo, tá ótimo. Flávia Pinto Ribeiro é advogada, diretora de mulheres da OAB-RJ e especialista em gênero e direito pela Emerge. Isso. Cada vez que eu venho aqui tem um item novo no seu currículo, né? Não, Você não para, é isso. A gente tem que estar sempre caminhando, buscando se aprimorar, né? É isso. Principalmente nós, mulheres pretas, né? Principalmente nós. Larissa Amorim, tudo bem, Larissa? Tudo bom, Gabi. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. É um prazer recebê-la pela primeira vez aqui. Luiara já participou. Muito, muito obrigada mesmo. A Larissa Amorim é jornalista e gestora com 10 anos de atuação no terceiro setor, nas áreas de políticas públicas, incidência política e participação social. Atualmente, diretora de estratégia e programas do Instituto Marielle Franco. E aí, a política preta de mulher na veia, né? Sem sombra de dúvidas. A gente tá dando continuidade ao legado de Marielle Franco. Que ótimo, que ótimo. Muito bom. E é justamente sobre isso que a gente fala. Política e mulheres na política e também fazendo política. Mas antes disso, eu gostaria que vocês se apresentassem. Então, vou começar com Larissa. Quem é Larissa Amorim? Como você se vê, como você se coloca no mundo, ainda mais nesse segmento de política? Bom, Larissa Amorim é uma mulher que hoje, como mãe de uma menina negra de 2 anos, é uma mulher que tem se colocado e tem buscado construir, junto com outras mulheres negras, uma visão de Brasil que nos caiba. Então, hoje a Larissa é alguém que começou construindo, debatendo nas ruas sobre a ocupação dos espaços públicos, pensando a cultura e o direito à cidade. E hoje tem a alegria de poder construir ao lado de outras mulheres negras, sementes de Marielle, o legado, como a gente dá continuidade a uma visão de país certamente mais justa, mais igualitária para nós, né? E é isso, mulheres negras no horizonte, na perspectiva do bem viver, tá sempre pensando o bem comum, né? A gente está de fato construindo para as nossas comunidades e não apenas para nós mesmas. Então esse é o caminho que eu tenho buscado perseguir. Tá joia, Larissa. Querida Flávia, qual é essa nova versão de Flávia agora em 2026? Bem, em 2026, Flávia continua sendo uma mulher negra, nordestina, né, que veio de Salvador aqui para o Rio de Janeiro, mãe de 2 meninas, uma já está quase adulta, né, Isis, que vai fazer 18 anos ano que vem. Uma mulher advogada que está sempre em espaços de liderança, apesar de não querer. Eu sou uma pessoa tímida, então eu sou muito tímida na minha vida, eu não busquei estar no lugar onde eu estou, eu acho que a vida me trouxe até aqui, e eu sou uma pessoa corajosa, apesar de ser tímida, eu sou corajosa, e o que a vida me apresentar, eu vou lá, enfrento e faço com excelência. Então, eu tô aqui também para tentar mudar um pouco a realidade que a gente vive, né, tentar trazer de fato essa democracia, porque a gente sabe que a democracia, para ela ser real, ela precisa ser igualitária,
binária e ela não é, então a gente não vive numa democracia plena. Então eu venho aqui lutando para isso, para os espaços que eu ocupo trazer um pouquinho dessa igualdade, mudar um pouco a perspectiva, né? Tentar mudar a cabeça de algumas pessoas que me seguem, que me admiram. Então é isso, eu acho que minha missão de vida é essa. Excelente missão que ambas têm. Nossa, já começamos muito bem, né? E aí, 2026, ano eleitoral. E daqui a pouquinho a gente está começando. Aliás, quando o programa for ao ar, nós já estaremos literalmente no período eleitoral, né? Que começa agora dia 16. E aí eu pergunto para você, Larissa, como 2026 começou para você a partir dessa perspectiva de ser um ano eleitoral? Bom, 2026, acho que é importante marcar, para nós começou também com a condenação dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. E isso diz muito sobre a nossa democracia e sobre esse ano eleitoral. Para nós, isso começou com uma perspectiva de que, aquele ato que foi, no caso, né, que para nós, assim, foi um dos principais atentados contra a democracia no nosso país, porque atingiu diretamente uma mulher negra, parlamentar eleita, a gente acredita que é isso, né? A justiça brasileira deu uma resposta, finalmente, depois de 8 anos. Então, isso significa demonstrar para o nosso processo democrático que, de fato, existe responsabilização, de fato, existe uma perspectiva de justiça que ela não alcançou ainda a todas as mulheres, a todas as pessoas, mas que ela chegou ao fim aquilo que a gente buscava e defendia. E eu acho que, sobretudo, isso acontecer no início, para a abertura de um ano eleitoral, é muito importante para a gente garantir. Afinal, qual era o peso, qual era a importância daqueles 46 mil votos que Marielle Franco recebeu, né? E a nossa segurança, o nosso direito à participação, né? Então, a gente acredita, e eu particularmente acredito, que esse ano ele começou, de fato, com um marco muito importante para a gente defender o nosso processo, o nosso direito a essa democracia, que sem dúvida nenhuma, concordo muito com a Flávia, né? Ela não é uma democracia plena ainda, mas que certamente ela é uma democracia que a gente precisa batalhar para aprofundar, para construir. Então esse foi um bom pontapé para a gente começar a pensar o nosso ano, sem dúvida. Flávia. Bem, 2026, para mim, começou com algumas mudanças, né? Eu era assessora parlamentar, não sou mais, 2006 começou com essa mudança, mas eu acredito que essa questão da responsabilização dos mandantes do assassinato da Marielle é muito importante, porque você vê o lapso temporal que a gente teve para poder ter essa resposta, né, de 8 anos, que é um tempo muito elevado para resolver uma questão que a sociedade pedia que resolvesse. A Marielle, ela foi uma pessoa que ela fez história quando ela foi eleita, né? Ela foi uma das mulheres mais votadas do Rio de Janeiro. Para a vereança é uma expressão muito grande você ter 46 mil votos. E aí ela já fez história sendo eleita, e com a morte dela, ela continuou ainda fazendo história, porque infelizmente, com a morte dela, a gente teve mais mulheres negras sendo eleitas, a gente teve uma visão para a questão da eleição de mulheres, principalmente negras, mais ampliada, né? Antes a gente tinha, com certeza, uma militância que fazia com que essas mulheres chegassem ao poder, mas infelizmente a gente precisou ter um fato horrível, um fato que não deveria acontecer para que a gente tivesse essa mudança de visão. Então, eu acredito que 2026 começa, sim, com esse marco importante. É um marco trágico, né? Marcada uma tragédia, literalmente, mas ao mesmo tempo traz toda essa força, esse simbolismo, né, para a política, e trouxe mais mulheres para a política. E aí eu faço essa colocação porque as mulheres começaram a votar não tem muito tempo, a ter direito ao voto, né, em 1932. E aí eu queria que vocês falassem historicamente, né? A gente está falando da atualidade, 2026, a gente trouxe o caso de Marielle, como está um pouco da democracia agora, mas historicamente, o que significou para as mulheres ter o direito ao voto? Larissa? Bom, e aí
é muito, quando a gente reflete sobre isso, né, e recentemente, inclusive, né, a gente viu esse direito ser atacado, né, o direito ao voto feminino, então é muito importante a gente falar sobre isso. E quando a gente está falando sobre participação histórica de mulheres na política, é importante também a gente distinguir de que mulheres a gente está falando, né? Que puderam passar a votar a partir desse marco. Quando a gente relembra que, por exemplo, existia toda uma demanda sobre comprovação de trabalho, de renda, enfim, mulheres analfabetas, e nesse contexto, mulheres negras analfabetas não podiam exercer o seu voto. Então, na verdade, você pode adicionar aí mais alguns tantos anos até ali a proximidade, né, da nossa Constituição em 1988, que de fato garantiu, né, o dito sufrágio universal, e que aí de fato todas as mulheres, e inclusive as mulheres negras, puderam de fato votar. Então realmente é um marco histórico muitíssimo recente, e por isso é tão importante a gente zelar e cuidar e tensionar no melhor dos termos a nossa democracia, porque é isso, o direito ao voto, ele significa, ele nos garante de fato o direito à representação qualificada, né? Ou pelo menos ele deveria nos garantir isso. Então, quem tem o poder da caneta na mão, né? E essa é uma expressão que eu acho que todo mundo conhece, identifica, tem o poder de decidir sobre os rumos, né? Do acesso às políticas públicas, aquilo que vai garantir a nossa vida cotidiana mesmo, né? Então, acho que hoje o voto feminino, e tem várias pesquisas, inclusive hoje, apontando qual é o perfil, né, desse voto e por que ele é tão importante nesse processo eleitoral, inclusive, ele certamente significou a conquista dos nossos direitos, né, sem dúvida nenhuma. Então é muito importante relembrar esse marco, né, e a gente seguir defendendo e relembrando por que ele é tão precioso, né, e que a gente não pode deixar, sob hipótese nenhuma, ele ser questionado, ele ser invalidado. Uhum. Flávia, à luz do direito, o que representa a mulher poder votar, né? Poder escolher aí quem vai definir aí as políticas públicas, né, que vão conduzir o nosso país? Bem, à luz do direito significa dar cidadania a essas mulheres, né? A gente sabe que historicamente as mulheres eram assim como as pessoas negras, né? A gente tinha uma legislação que consideravam as mulheres como subpessoas, né, subhumanas, né? A gente tinha as nossas decisões chanceladas inicialmente por nossos pais. As mulheres, elas não tinham direito de decisão, de decidir sobre sua própria vida. Os pais eram que decidiam por elas. Depois do casamento eram seus maridos, né? Então a gente tem com essa mudança do direito ao voto das mulheres um pouquinho de cidadania para elas. E aí, logo depois, a gente veio com outros direitos que são direitos básicos, essenciais, mas que demoraram a chegar também. Acho que somente em 1970, na década de 70, que a mulher teve direito a ter um cartão de crédito, por exemplo, que aí já significa também uma questão de você ter uma liberdade financeira, né? Então, ou seja, a gente vem aí a duras penas tentando conquistar os nossos direitos, e esse é somente mais um, né? A gente tem que pensar que a gente tem que sim olhar para trás, para essa história, né? Para a gente relembrar dessas conquistas, que foram conquistas árduas, difíceis da gente alcançar, para que hoje a gente tenha um poder de decisão que realmente faça valer a nossa história, que dê continuidade, que faça manutenção desses nossos direitos. Porque quando a Larissa fala exatamente que a gente, há pouco tempo, teve questionado o nosso direito ao voto, a gente tem que parar para pensar que nós somos mais de 50%, acho que 52% do eleitorado, nós somos mais de 83 milhões de mulheres que podem votar, e é o nosso voto que vai decidir os rumos do nosso país, da nossa vida. Então é importante que essas mulheres, elas olhem para trás, vejam quais os direitos a gente conquistou, porque tem muita mulher que hoje a partir desses direitos conquistados, elas têm a liberdade de falar muita coisa. E aí fala que mulher tem que continuar naquela família tradicional conservadora, que mulher não tem que trabalhar, que mulher não pode ter direito ao voto. Então, é por causa desses direitos que essas mulheres podem falar esse tipo de coisa hoje, entendeu? Então, eu acredito que
a gente tem que parar para pensar e colocar para representar a gente pessoas que pensem como a gente, pessoas que queiram realmente que as mulheres tenham liberdade, que as mulheres ou então casem com homens, sejam mulheres donas de casa, porque é uma escolha também, a gente não pode determinar o que essa mulher vai ser. Mas é uma escolha, antes não existia, né? Exatamente, é uma escolha, a gente tem que colocar lá no poder mulheres que pensem na nossa caminhabilidade noturna, que pensem em uma cidade própria para as mulheres e meninas, que a gente possa andar de noite, de manhã, de forma segura, né? Que a gente tenha o nossa liberdade de escolher o emprego que a gente quiser. Então, eu acho que é isso, é olhar para trás, para a gente não repetir e não trazer de volta essa quebra de direitos, né? Essa conquista que foi tão árdua. Larissa, e aí a gente está falando disso, né? De uma conquista de direitos e que nesse momento, principalmente agora em 2026, está sendo muito questionado, né? Inclusive por mulheres, porque durante muito tempo o voto feminino era criticado pelos homens, mas hoje, né, o poder de votar e também ser votado, questionado pelos homens. Hoje, muitas mulheres também estão questionando isso. Por que isso acontece? Por que você acha que a gente está nesse momento? Por que essa crítica acontece, essa tentativa talvez de voltar ao passado, considerando que, como os dados, né, que a Flávia trouxe, é que quem vai decidir são as mulheres, que são maioria? Sem sombra de dúvida. Bom, acho que a gente precisa falar, quando a gente fala, infelizmente, sobre esses processos de apagamento da nossa história, né? E no Instituto Marielle Franco a gente fala muito sobre a importância da memória também para a nossa formação política. Eu acho que falar de educação cidadã é muito importante. Quando a gente, infelizmente, na nossa educação formal, né, na escola, muitas vezes a gente não foi conectada, e aí eu não estou falando aqui sobre nenhum tipo de conexão político-partidária, mas uma educação cidadã que, de fato, nos apresenta e nos coloca sobre um contexto mesmo de reflexão sobre os nossos direitos, sobre quem somos. Infelizmente, eu acho que boa parte é isso, né? Dessas mulheres não conhecem de fato, né, a nossa Constituição, aquilo que está garantido, aquilo que nos é garantido e nos é direito por lei. Muitas vezes porque isso, existe sim uma alienação de informação, de conhecimento mais amplo sobre isso. Então, e existe um trabalho, né? Muitas vezes a gente fala sobre um trabalho de base, né? É uma expressão também muito usada, quando a gente fala sobre como que é importante, né? E a gente precisa de fato retomar processos mais de educação cidadã formativos com a juventude mesmo, sabe? Eu acho que com as nossas crianças, né? Pensar participação política como sendo essa prática que isso garante nossos direitos, que é sobre o exercício da nossa cidadania, que está para além do dia do voto em si, né? E está sobre a garantia, na verdade, o exercício da garantia daquilo que define as nossas condições de vida materiais do nosso dia a dia. Então, acho que a nossa leitura, né, de que a gente precisa investir, isso advém muito, na verdade. Infelizmente, existiram muitos discursos simplistas e imediatistas e atrativos, assim, que envolvem muitas pessoas e mulheres também, sobre falsos pretextos de soluções rápidas para problemas que a gente, como mulheres e como mulheres negras, nós vivemos todos os dias. E aí, infelizmente, algumas de nós vão sendo atraídas por alguns desses discursos e se envolvem nesse tipo de falácia, assim, né? Nesse tipo de engodo de que o nosso voto ele tá indo contra nós mesmas, né? Então tá colocando na mão de uma outra pessoa, de uma outra vivência, de uma outra reflexão, a decisão sobre aquilo que nós sabemos, nós conhecemos muito bem, né? E infelizmente, né, a gente fala muito também de representação, claro, mas representatividade também é muito importante. Então,
A gente também precisa olhar nesse momento, né, não só para uma perspectiva de educação cidadã, mas entender também quem são essas representantes, quem são essas mulheres que estão defendendo os nossos direitos de fato. Porque, infelizmente, é isso, né? Nesse contexto, nessa disputa de agendas, de temas, sobre os nossos direitos, essa tomada de decisão, infelizmente, ela está em disputa mesmo, né? Então, hoje nós precisamos estar muito atentas durante esse processo eleitoral, sem dúvida, mas, sobretudo, nos convocar aqui, essa é uma convocação para que a gente olhe mais para essa perspectiva mesmo da educação cidadã, sabe? Para os processos. É isso, o acesso ao ambiente digital, às plataformas digitais, na internet, ela trouxe muita facilidade para nós, acesso à informação, sem dúvida, mas também muita desinformação. Então, isso produz hoje um contexto muito mais complexo mesmo para a gente falar sobre educação cidadã e sobre o nosso acesso a direitos. Essa é uma conversa muito importante, Gabi. Flávia, quando uma pessoa fala, eu não gosto de política, não quero me meter, deixa pra lá, sabe, não gosto de político, o que tá acontecendo que essa pessoa não tá percebendo ali que isso impacta no dia a dia dela, na vida dela? Porque a gente fala em política pública, a gente tá falando aqui também de coisas macro, mas ali no dia a dia, o que impacta? O que tá acontecendo que essa pessoa não tá se dando conta de que ela é, sim, uma peça fundamental, e aí principalmente as mulheres, para o processo democrático? Impacta em absolutamente tudo, porque é a política que molda a nossa vida, né? Então, a pessoa que fala assim, não me interesso por política, não quero nem saber do que está acontecendo, mas aí vai no supermercado, vai comprar 1 quilo de feijão e vê que o feijão tá muito mais caro. Não estou conseguindo comprar café está nas alturas. Isso tudo tem relação com a política. Não estou conseguindo vaga na creche para o meu filho, isso é política. Não estou, não estou conseguindo vaga na UPA, não estou conseguindo vaga no hospital, fazer uma consulta na clínica da família. Isso é política. Então, a vida da pessoa toda, ela é envolvida por política. Então, aquela pessoa que fala, não quero saber de política, ela também está escolhendo ela está tendo uma escolha política, né? De deixar que outras pessoas escolham por ela. E aí, ela não vai ter a possibilidade de colocar ali para representá-la no parlamento uma pessoa que vá lutar pelos direitos que ela acredita que sejam certos. Então, é muito difícil a gente falar que não quer saber de política quando a política envolve todas as questões da nossa vida. Isso que a Larissa falou sobre a educação cidadã é de suma importância, né? A gente precisa estar falando desde pequenininho para as crianças, inclusive. Eu acho que a gente deveria ter uma matéria na escola que falasse sobre a Constituição Federal, sobre os direitos das pessoas, porque é isso que faz com que as pessoas não se deixem submeter por injustiça, por tratamento degradativo, e eu acho que é muito importante a gente pensar nessa educação cidadã. E também, quando a gente está falando sobre eleição, né, sobre a questão da representação, da representatividade, né, quando eu falei também sobre mulheres que têm esse discurso de que as mulheres não deveriam ter direitos, etc., a gente vê que a gente tem sim essa questão da alienação e de pessoas que são menos informadas, mas o que eu enxergo hoje em dia é que quem tem esse discurso são mulheres que são tem um poder aquisitivo alto, né, que tem um estudo, tem uma escolaridade, inclusive são mulheres que elas usufruem de todos esses direitos que eu já falei anteriormente, inclusive o divórcio, são mulheres que são divorciadas, né? Então, se tem uma fala dessa, né, que as mulheres não deveriam ter direitos, né, que são contra o feminismo, e o que é feminismo, gente, pelo amor de Deus? O feminismo nada mais é do que a luta por direitos iguais, mulheres tendo os mesmos direitos que os homens. O feminismo não é contra os homens, não é um revanchismo, não é uma questão de colocar o homem abaixo da mulher. Não, a gente só quer... A luta feminista é a luta
por direitos iguais. E se o homem ele pode estar no parlamento, a mulher também pode estar no parlamento. Se o homem ele tem o direito a ter grandes empregos, grandes salários, a gente quer que também as mulheres tenham esses mesmos direitos. Então, quando eu vejo assim que tem esse discurso, esse conservador, né, e é um discurso desonesto intelectualmente, você vê que a pessoa ela não fala por falta de conhecimento, pelo contrário, ela tem muito conhecimento, ela fala com propriedade, ela tem conhecimento do que isso vai causar, mas ela escolhe esse lado para se beneficiar, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e alertar, né, aos nossos jovens, às mulheres, que esses discursos não valem de nada, né? O que vai valer mesmo é aquele discurso que lute pelo seu direito, que faça valer a mudança social que a gente espera. Então, um desabafo. É isso que não faz sentido para mim. Como que uma mulher que está indo pedir voto para ser votada, né, que se coloca como pré-candidata a algo, ela está ali ocupando aquele espaço, também os privilégios, os desafios que isso traz, mas também os privilégios, porque está viajando, porque fica fora de casa, trabalho, né? Mas aí vai almoçar num restaurante caríssimo, porque tem lá uma verba, recebe um valor elevado que comporta esse tipo de coisa, faz agendas, né, políticas públicas com vários homens ao redor, enfim, e aí fala, não, então, vota em mim, mas eu quero que pra gente ter o nosso direito, que as mulheres possam ficar em casa. Eu voto pela família tradicional, quero ficar em casa cuidando dos meus filhos e cuidando do meu marido. Mas essa mulher não está fazendo isso. Essa mulher, inclusive, como a Flávia colocou, ela é divorciada. Quando, né? Porque ela tem esse direito. Então, ela pode optar por isso. Não faz sentido, gente. Me ajuda. Pelo amor de Deus, Larissa. É um desabafo aqui. Explica isso. Essa incoerência. Sim. Não, eu acho que ela... É porque existem muitas outras disputas e pertencimentos e disputas internas, né? Eu acho que certamente o compromisso, eu concordo muito com a Flávia, o compromisso não é sobre o avanço aos direitos, o compromisso é sobre o reforço dos seus próprios privilégios, né? De um grupo político específico, né? Então a gente está falando aqui, existem muitos interesses que estão articulados, então interesses de grupos específicos que mobilizam capital político a partir da crença, capital financeiro a partir disso. Então, e sobretudo, e aí eu acho que e aí é importante a gente entrar, existe uma disputa racial que está muito colocada para esses discursos, né? Não que mulheres negras não possam estar também nesse lugar e reforçando isso, né? Infelizmente, temos. Mas a gente percebe, enxerga que na discussão sobre raça, quando a gente se coloca e quando a gente vai entender, a gente vai perceber que, de fato, o que está sendo operado, na verdade, é um conjunto de interesses movido, né? Principalmente, eu acho que pela dinâmica do capital. E aí eu acho que parece que tem uma dificuldade aqui no discurso, na hora que a gente fala sobre isso, mas é importante a gente falar sobre isso, porque a gente está falando sobre interesses de exploração, políticos, econômicos, como é que a gente continua mantendo uma classe de pessoas, um conjunto de pessoas que financiam e que mantêm a nossa estrutura de poder aqui operante. Então, se eu precisar rifar os direitos de mulheres para isso acontecer, essas pessoas vão fazê-lo, assim, né? Porque no final é sobre relação de poder e no final é sobre relação financeira. É assim que, infelizmente, o modelo, né, do sistema político-econômico que a gente vive hoje se mantém, né? Então, por exemplo, quando a gente vê, isso tem tudo a ver com falar sobre o direito das mulheres e mulheres negras, quando a gente viu esse grande debate, né, da escala 6x1, por exemplo, ser isso, assim, quase uma grande pedra no sapato, sabe, dessas pessoas, e a gente pensa, poxa, a gente não está defendendo a família, a gente não está defendendo momentos de descanso, mais tempo para estar em casa e cuidar dos seus. Por que ainda assim esses grupos políticos, né, as pessoas ainda seguem tão reativas, né, e tão contra a uma garantia de direito como esse, que é justamente um direito, talvez uma das discussões mais recentes, mais importantes para pensar sobre o ambiente familiar e o cuidado da família e o direito ao descanso, tenha sido a discussão sobre a escala 6x1. Mas ainda assim isso foi um grande problema, né, porque isso mexe,
com esse privilégio do capital, privilégio do poder financeiro, né? A gente está falando de recurso. Então, eu acho que tem a ver com isso, assim, né? E sim, né? O direito ao voto, o direito à representação, né? E aí estava lembrando aqui dessas figuras, ela garante, inclusive, isso, o direito à escolha, inclusive, de ir contra o avanço e a garantia desses direitos, infelizmente, né? Então, é isso. Isso faz parte do jogo democrático, né? E por isso, enfim, eu sigo defendendo que é tão importante a gente trabalhar sob uma perspectiva da educação cidadã. Porque a gente precisa, de fato, expor essas contradições e constranger, de fato, né? Porque, infelizmente, E aí é muito curioso, assim, né? Porque a gente tem visto como que esses grupos, inclusive, têm acionado, Gabriela, estratégias de mobilização popular clássica, de movimentos, inclusive, que esses grupos criticam muito, assim, né? Então, essa articulação de base tem sido usada, inclusive, para defender, para ir contra o avanço desses direitos das mulheres, assim. É muito curioso, de fato. A gente está vivendo um momento político que ele exige muito da nossa atenção, que ele exige mais estratégias nossas, que nós estejamos mais atentas mesmo, de fato, ao que está acontecendo, para a gente garantir um resultado que, de fato, vá na direção mesmo da garantia dos nossos direitos, né? Da vida dos nossos, né? E é isso que está em risco mesmo, de fato, assim, nesse momento. É complexo, né? Flávia tá com o olhar vazio, gente! Que isso, Muito Flávia? Pelo amor de reflexiva, Deus, não faz isso! Não, é porque é muito complexo, Gabi, isso que a Larissa falou. E eu acho que a gente tem, assim, que alertar a população que a gente tem direitos garantidos, inclusive referente ao nosso voto, que muitas pessoas parecem que não sabem. O nosso voto, ele é secreto, né? Então, o que você vai escolher lá na urna, ninguém vai ficar sabendo. Apesar de termos um movimento para que a gente tenha um voto impresso, para que a gente mude essa questão, ninguém sabe em quem você votou. Então, é importante que a população saiba disso, porque a gente sabe que hoje a política que se faz com quem tem a máquina na mão é chegar no bairro, é chegar na comunidade, asfaltar a rua, dar cimento, dar material de construção para a pessoa fazer sua casa, né? Ah, conseguir a dentadura da sua avó, conseguir a muleta do seu tio, né? É essa troca de favores que não existe na política, isso não é política, né? Vou votar naquele vereador porque o vereador conseguiu uma consulta para minha mãe. Isso não é política, isso não é atividade de um parlamentar. O que o parlamentar faz é fiscalizar e fazer leis, né? Quem faz esse serviço de execução pública é o Poder Executivo, por exemplo, prefeito. O prefeito tem o poder de criar uma clínica da família, o prefeito tem o poder de criar equipamentos que vão realmente fazer mudanças ali naquele ambiente onde a pessoa mora. Então, a pessoa precisa ter esse entendimento e eu acho que fica muito confuso hoje em dia. Ninguém sabe o que faz. O que faz um vereador? O que faz um deputado federal? O que faz um deputado estadual? As pessoas não sabem e aí acabam escolhendo representantes que estão ali enganando a ele. Porque ele está fazendo campanha ali na comunidade, ele está dando um dinheiro para fazer a festa. Vamos fazer a festa da comunidade. Ele deu dinheiro para fazer a festa, mas na hora de votar a favor dos seus direitos, ele tira o seu 13º, ele tira o seu direito, enfim, ele vai tirar o direito daquela população. Então, é importante que a população entenda que o voto é secreto, né? Então, se vem ali o deputado te deu dinheiro, o problema é dele. Mas eu vou votar em quem realmente vai fazer por mim. Então, eu acho que a gente precisa dar esse entendimento, dar esse tipo de educação cidadã para as pessoas, para que elas possam fazer uma escolha mais certeira, mais correta. Mas quando o candidato, ele dá o dinheiro para fazer a festa, e aí pede voto, e dá o dinheiro para poder comprar lá meia dúzia de dentaduras, que infelizmente a gente sabe que essas coisas acontecem, o cimento para aquela pessoa que precisa de fato daquele saco de cimento para fazer a obra da sua casa, para dar mais dignidade ali para sua família. Mas quando ele dá esse dinheiro, isso é um crime. Com certeza. E quem recebe? Então, quem recebe não está cometendo crime porque ele está ali acreditando. Não existe na nossa legislação
é corrupção passiva, né? Mas assim, a pessoa, ela não tá sabendo que aquilo ali é um tipo de corrupção, porque ela acredita que aquele é um ente uma pessoa pública, tem fé pública, e aquele dinheiro é um dinheiro público que está sendo destinado para aquilo ali. Ela entende que o que ele está fazendo é o correto. Que pode Exatamente, ser... é o correto. Então, eu entendo, ele é vereador, então ele tem acesso às dentaduras. É ele que tem que dar a dentadura. Eu já vi muita gente assim cobrando vereadores e cobrando deputados que eles é que deveriam fazer o que, na verdade, quem deveria fazer é o Poder Executivo. Então, a pessoa acredita que... vou falar com aquele vereador porque aquele vereador tem o poder de arranjar um emprego para minha mãe, para minha irmã. E não é assim, gente. Quando a gente fala, não quero saber de política, é exatamente isso. A gente tem que votar em pessoas que queiram fazer política para mudar a realidade da empregabilidade, por exemplo. Não é assim, a pessoa vai conseguir um emprego para mim, né? Então, quando a pessoa aceita isso, ela está acreditando que aquele dinheiro ali é destinado para aquilo. Né, o vereador tem a possibilidade de fazer aquilo. Então, ela não está, de forma consciente, cometendo um crime de corrupção passiva. O vereador, sim, ele está cometendo um crime de corrupção ativa. Ele sabe que aquilo é errado, né? Ele sabe que aquilo não é atribuição dele. Então, é crime para o vereador, para o deputado, enfim, para aquele legislador que está fazendo aquilo. Então, é importante que as pessoas saibam disso, mas, assim, quando eu falo aceite, é porque... a gente sabe da realidade das pessoas, né? A gente sabe que as pessoas, às vezes, estão passando por uma dificuldade que precisa realmente de uma consulta e não tem vaga. Então, ela aceite, mas chegue na hora do seu voto e vote em pessoas conscientes. Minha avó era uma pessoa, assim, muito além do tempo dela, né? Ela foi a primeira comandante da Polícia Feminina da Bahia. Ela fazia teatro lá na Bahia também, ela fundou junto com meu avô o Teatro Amador da Bahia. Então, minha avó era uma pessoa assim muito influente, ela chegava nos lugares, ela conhecia todo mundo. Aí chegava em lugares assim que tinha deputados, que tinha pessoas da política lá em Salvador. Minha avó chegava, abraçava e falava, votei em você. Aí chegava no outro e falava, votei em você. Porque é isso, ninguém sabe, ninguém nunca vai saber em quem você votou, entendeu? Então, se o cara tá lá fazendo política no seu bairro e mudou o asfalto, botou seu bairro lindo, fez a praça, fez não sei o quê, ótimo, bacana, fala, vou votar em você. Mas chega na hora, você vota em quem realmente tá fazendo, porque aquele cara que fez isso, que ele não tem atribuição para fazer isso, ele tá fazendo com dinheiro que não é um dinheiro correto. Né? Quem tem que estar fazendo isso é o Poder Executivo e não um legislador, por exemplo. Então, eu acho que é isso. As pessoas precisam saber dessa possibilidade de você votar secretamente e que ninguém vai saber o seu voto. O principal é esse. O voto é secreto. O voto é secreto. O voto é secreto. Pronto. Isso. Aí eu acho que o recado todo tá dado. Na hora de votar, é só você e a urna e pronto, acabou. Ninguém mais vai saber. Exatamente. Ninguém mais vai saber. É isso. Por favor, Larissa, complemente, porque eu vi que você está aí positivamente. Sim. Não, queria me somar a essa reflexão. Acho que é... E, inclusive, o nosso sistema eleitoral foi um sistema que foi muito atacado, né? Também é alvo dessa desinformação. Mas eu acho que é muito importante a gente reforçar que o nosso sistema eleitoral, ele é referência mundial, na verdade, de segurança, né? E isso é muito importante a gente relembrar. Não só o nosso direito ao voto, que o voto é secreto, né? Mas hoje a gente tem uma das melhores gestões quando a gente pensa o nosso sistema eleitoral. E justamente porque dentro da sua estrutura, ele tem uma estrutura de gestão robusta, né? Seja para pensar, inclusive, a segurança da informação desse voto. Então, é importante a gente reforçar também, né, que tem muita fake news, né? Como a gente tem falado em torno do nosso sistema eleitoral, mas ele é um dos mais fortes, sem dúvida nenhuma, no mundo, assim, ele é muito referenciado por isso. Então a gente pode se tem um dos orgulhos que a gente pode defender aqui, é do nosso sistema eleitoral. Então é isso, vamos às urnas, vamos votar, vamos fazer as melhores escolhas que a gente puder fazer, né? E é isso, garantir e defender aquilo que a gente precisa, porque afinal de contas são os próximos 4 anos da nossa vida, né? Minha filha tem 2 anos, então assim, é isso, é sobre colocar em projeção, né? Entender que 4 anos do poder faz muita diferença.
né? Seja para fazer avançar políticas transformadoras, seja para a gente viver um período de muita luta, de muita dor, de muita dificuldade. Sim. Então, é um dia, né? E aí, fiquei lembrando aqui isso das taxas de abstenção, por exemplo, né? Às vezes que chegam aí a 20% Quem não vai votar, e tal. né? Exatamente. Então, para a gente lembrar disso também, né? Que é um dia muito importante para todas nós, né? Para todos nós. Então, pra Então, gente. quando você falou 4 anos, são 4 anos, eu fiz a mesma leitura que você. Eu pensei, gente, minha filha tem 7, né? Daqui a 4 tá com 11. Então, assim, quantas coisas não vão acontecer? Não é nem pensando em mim, tô pensando na minha filha, assim Sim. como as mulheres, como as mães, né? As avós ali, pensam nos seus, nas suas famílias. 4 anos é muita coisa. Quantas vezes a minha filha não vai precisar ir ao médico, ir a um posto de saúde, a uma clínica da família? A escola que ela não vai conseguir, pode não conseguir vaga, ter dificuldade. Às vezes é uma escola perto de casa ou não. Então, isso faz a diferença, porque se é um legislador que tem a atenção, que entende o que a população precisa, as necessidades das pessoas mais vulneráveis, ele vai entender a importância da escola ser perto da casa, que aquela família mora, que aquela mãe mora, que aquela criança mora. Porque aí dá para a mãe buscar, dá para a vizinha buscar, dá para a tia ajudar ali no cuidado, e não às vezes tem que pegar um ônibus para se deslocar, para ir para uma outra unidade. Então, vai ter vaga, vai ter uma escola de qualidade, meus filhos vão ter um alimento decente. Infelizmente, é a escola, às vezes, né, que provê o alimento para muitas crianças. Então, enfim, é uma série de questões pontuais ali do nosso dia a dia. E aí, quando você falou 4 anos, eu refleti justamente sobre isso. Gente, quantas vezes a minha filha não vai no médico ao longo do ano? E a escola, todo dia, não é só a escola, é só levar e trazer. E aí é um dia que às vezes não tem aula, teve a ventania recentemente, que aí cancelaram as aulas, que foi fundamental esse alerta. E aí como é que você faz com a criança, né? Vai ficar onde? Então são esses pontos ali do dia a dia que perpassam por isso também, né? Eu queria só me somar a essa reflexão da Larissa sobre a questão da segurança da urna Da urna eletrônica. eletrônica. Porque se a gente for... É tanta fake news realmente que a gente tem, né? Eu escuto cada coisa das pessoas, às vezes, no transporte público, no Uber, as pessoas falando absurdos. E aí, se a gente fosse acreditar realmente nessas fake news sobre a segurança da urna, a gente teria... grupos políticos perpetuados no poder para sempre, Sim. né? E a gente não tem, a gente vê essa alternância, né? A gente teve passado, antes do Lula, a gente teve um presidente que era politicamente oposto à política do presidente atual. Então, se a gente tivesse realmente que duvidar da segurança da urna eletrônica, a gente teria um grupo político perpetuado ao poder para sempre. Então, isso não acontece. E aí as pessoas não param para pensar nisso, né? Pô, se realmente a urna ela é fácil de hackear, né? Vamos dizer assim, por que as pessoas não ficam para sempre no poder? Parei para anotar aqui. E essa pausa dramática, ela é justamente para isso, para a gente refletir. Porque às vezes a gente não se dá conta dessas perguntinhas, né, simples assim, que às vezes deixa aquele vácuo assim no pensamento, faz a gente refletir, na verdade. E aí eu trago outro ponto agora. A gente está falando muito da perspectiva, né, do voto feminino e também das políticas públicas, né, para a população, principalmente a população mais vulnerável. Mas tem o outro lado, que são as mulheres também serem votadas, né? As mulheres se colocarem nesse lugar, nesse espaço, e as mulheres terem esse voto e o papel delas para poder mudar a sociedade. E aí eu começo, obviamente, com Larissa, do Instituto Marielle Franco. Qual é a importância das mulheres, principalmente as mulheres negras, pleitearem um espaço democraticamente, né, para serem eleitas? É fundamental, é isso, né? Se o primeiro passo foi a garantia o voto, na sequência, e Antonieta de Barros nos garantiu isso, a primeira mulher negra eleita em Santa Catarina, no Brasil, se não me engano, em 1935, talvez, foi um pouco logo depois, assim, né, da garantia ao voto.
E acho que isso é, sem dúvida, fundamental. Quando a gente fala sobre a importância, né, da representação e da representatividade, a gente está falando sobre como é importante que as nossas legisladoras e os nossos legisladores entendam e conheçam, né, quais são as nossas necessidades, né, aquilo que a gente tem enfrentado, que a gente tem vivido. Sem dúvida nenhuma, o fato de ser, sim, uma mulher e uma mulher negra que vive, que conhece os contextos, te torna mais especialista no assunto para legislar, sim, sobre essas mulheres. E isso não é algo... É isso, né? E aí, falou-se muito na expressão sobre lugar de fala. É mais até do que isso, né? É sobre você, de fato, entender, compreender quais são os atravessamentos, os desafios, as dificuldades desse grupo, porque você se identifica, porque você tem conexão com isso. E isso faz toda a diferença para que os projetos de leis que são pensados, para que os programas sociais que são elaborados, para que no momento da defesa do orçamento público que destina o recurso, que viabiliza que aquela política pública exista, é fundamental que essa mulher entenda e que ela conheça e que ela sabe do que ela está falando, porque ela viu, porque ela viveu, porque ela viveu, porque ela conhece isso. Então, mulheres negras hoje têm sido certamente a liderança para o avanço dos nossos direitos, né, mas também para a contenção dos retrocessos que a gente viveu, assim. Infelizmente, elas têm sido alvo grande de uma coisa que a gente chama, né, no Instituto, que a gente tem monitorado e pesquisado desde 2020, que é a violência política de gênero e raça, inclusive, né, que a gente pode dizer que é uma reação, Gabriela. É uma reação justamente ao avanço dessas mulheres e das agendas e das pautas que elas têm defendido. E aqui eu tô falando sobre pautas, né? E quando a gente fala sobre direitos humanos, né? Parece que tem um fosso que se abre na discussão, mas eu tô falando sobre a garantia do direito da vaga nas creches, eu tô falando da garantia sobre saúde especializada, eu tô falando sobre um transporte público seguro e de qualidade, eu tô falando sobre o direito a isso, ao acesso à continuidade do direito ao acesso à saúde e à segurança no momento que, sim, as favelas e a minha comunidade tá sendo alvo, né, de sequências de operações e intervenções policiais que impedem, que interrompem o acesso à clínica da família ou a escola que eu preciso levar meu filho. Então, é sobre isso que essas mulheres têm legislado. É sobre o avanço das políticas de cuidado, por exemplo, que fala sobre um sistema que precisa acolher pessoas idosas, mães atípicas, pessoas em condições, enfim, N condições que precisam hoje de garantia do Estado, né, para serem cuidadas, né? E que isso não deveria recair sobre as mulheres, esse trabalho do cuidado exclusivo. Então, ou seja, né, garantir que essas mulheres negras e essas mulheres, que mulheres indígenas, mulheres quilombolas, nas suas mais diversas, na sua maior diversidade, tenham representação, né, e tenham suas pautas e suas agendas discutidas e garantidas, é fundamental. E esse é o exercício que a gente defende da nossa democracia, assim. Se a gente tivesse hoje um parlamento mais diverso, ele certamente era um parlamento mais inteligente, mais capacitado para legislar sobre essas diferentes especificidades que a nossa população brasileira, na sua riqueza, hoje contempla. Então é fundamental que mulheres negras estejam lá contribuindo com a sua história, com a sua memória, com a sua capacidade política de gestão. Mulheres negras estão organizadas e são lideranças historicamente nas suas comunidades. É simples e fato, né? Elas exercem a política em diferentes níveis, mas infelizmente e fecho com isso, enfim, para a gente partilhar, mas infelizmente as barreiras para esse acesso, então, inclusive dentro dos próprios partidos, né, do acesso a recursos, da proteção, para elas poderem exercer isso, tolhiram e seguem tolhindo, né? A gente tem visto mais candidatas, mas por que a gente não tem visto
tantas ainda mulheres eleitas, né, na política, né? A gente ainda tem uma representação muito baixa. Muito baixa. Estamos subrepresentadas. Mulheres negras estão subrepresentadas na política. Então a gente precisa mudar esse quadro e espero que nessas eleições a gente consiga avançar nisso. Nossa chance está aí. Uhum. Eu estou conversando com Larissa Amorim, que foi quem acabou de falar aqui, jornalista e gestora, com 10 anos de atuação no terceiro setor, áreas de políticas públicas, incidência política e participação social, atualmente diretora de estratégia e programas do Instituto Marielle Franco. Também temos Flávia Ribeiro, advogada, diretora de mulheres da OAB daqui do Rio e especialista em gênero e direito pela Emerge, que é agora quem responde a essa mesma pergunta sobre as mulheres nesses espaços de poder, né? As mulheres buscando, né, estarem no processo eleitoral, sendo eleitas, né, buscando, disputando. Então, Gabi, eu acho que o processo eleitoral ele começa muito antes do que a campanha que começa em agosto. A gente tem que pensar que a gente tem os partidos políticos e dentro desses partidos políticos a gente também tem a política partidária. E aí as mulheres dentro da política partidária, elas sofrem muito. E aqui eu não estou fazendo recorte de ideologia de política, porque eu acho que isso acontece em partidos de direita, de esquerda, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, que você ter um discurso, principalmente de que a gente tem que colocar mais mulheres, né? Isso é um consenso, isso é legal, tá na lei, né? A gente tem que os partidos eles precisam respeitar a cota de mulheres, e aí a gente vê que isso acontece independente de ideologia política, né? Essa cota de mulheres, ela é uma cota fictícia, né? Porque, de fato, as mulheres elas não têm o poder de política dentro desses partidos. Eu vi muitas vezes em partidos, inclusive de esquerda, que são ditos progressistas, né? Que defendem essa questão da igualdade, que defendem a igualdade de gênero, que defendem a igualdade racial, mas que na hora de fazer a sua convenção partidária para escolher o candidato homem ou mulher para representar o partido naquele município, naquele estado, para ser o principal nome, eles escolheram um homem, né? E aí você tem pessoas que se dizem feministas, pessoas que são a favor da igualdade de gênero, e na hora de escolher, você escolhe um homem. Então, eu acho que isso é uma hipocrisia muito grande, sabe? Se você tem uma luta, se você tem uma bandeira que você defende, que as mulheres precisam estar nos espaços de poder, que as pessoas negras precisam estar nos espaços de poder. E aí, na hora de você se levantar da sua cadeira, você não quer se levantar porque você é um homem branco ou porque você é uma mulher branca, eu acho que fica bem complicado. Então, a gente precisa pensar que essa disputa política para as mulheres, elas começa muito antes. Começa nessa questão do partido, entendeu? Então, a gente precisa fazer esse chamamento mesmo, para que as mulheres não busquem um partido ou não escolham um partido somente ali naquela época de eleição, porque muitas fazem isso, aí chega na hora, não tem uma política construída no partido, e aí não vai receber recurso para fazer a campanha, e a gente sabe que a gente precisa de recurso, é muito difícil uma pessoa que chega num partido e aí não tem o mínimo, o que eles dão basicamente é a contabilidade, é assessoria jurídica e um valor ínfimo para você ter panfletos, e você não vai conseguir fazer política, você não vai conseguir fazer campanha com isso. Então é importante esse chamamento, as mulheres elas precisam não só participar do processo eleitoral, mas do processo partidário, né? E a gente vê muito pouco, a gente vê pouquíssimas mulheres à frente de diretórios partidários. Eu vejo muito poucas, quase nenhuma. E isso é importante da gente falar também. Obrigada, Flávia. Larissa, a gente já está caminhando para o final. E embora ao longo dessa conversa que a gente teve, né, vocês trouxeram aí vários insights, várias maneiras que a gente pode se proteger e exercer nosso direito e fazer valer o nosso voto, eu queria que agora vocês falassem mais diretamente sobre isso. Então, assim, enquanto cidadão, né, enquanto cidadão, eu queria que você dissesse para essas pessoas o que a gente pode fazer, qual é o poder que nós temos nas nossas mãos agora dentro desse período eleitoral. Bom, a gente tem o poder de decidir sobre como vai ser a nossa vida nos próximos 4 anos. Esse é o poder que a gente tem. Então, quem a gente vai escolher vai definir
qual recurso, ou se a gente vai ter vaga na creche, se a gente vai ter leito em hospital, se a gente vai ter vacina disponível nos postos, se a gente vai ter um transporte público de qualidade ou não. Isso vai definir sobre a nossa, sobre a definição sobre a nossa vida, assim, né? Então, essa é a definição que a gente tem. A gente tem falado, né, na nossa perspectiva a partir do Instituto Marielle Franco, e a gente tem uma convocação que a gente chama que é o Vote por Marielle. Quando a gente fala de voto por Marielle, a gente está falando sobre um voto que é um voto que a gente quer que ele dialogue com as agendas fundamentais, as agendas do direito básico, né? A gente rememora o nome dela para lembrar de um nome de uma mulher que defendia que os direitos básicos fossem garantidos dentro das favelas e periferias, ou seja, para as populações que mais precisam que o sistema público funcione. Então, quando a gente está falando disso aqui agora, né, e aí falar para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo aqui no Empoderação, é dizer que vá às urnas e faça a melhor escolha que você puder, né? Dialogue com seus familiares, converse, busque se informar, pesquise sobre a trajetória dessa candidatura que você está escolhendo. Acesse, é bem simples assim, pesquisa na internet, vai encontrar muitas coisas. Procure sites confiáveis, sites de informação jornalísticos confiáveis, que produzam informação checada confiável. Pesquise, converse com pessoas sobre isso, confira se já foi uma pessoa que já foi eleita, confira o que ela já fez, aquilo que ela já se envolveu, aquilo que ela já fez está também disponível porque é uma pessoa pública, então ela é possível de ser conferida, checada, se ela teve envolvimentos escusos, se ela participou de denúncias, cheque se esse trâmite já foi resolvido ou não, se ela ainda está sob investigação ou se ela teve uma condenação de fato envolvida nisso. Essas são informações muito importantes, porque de fato o poder está assim nas nossas mãos. É claro que existem muitas barreiras para que essas candidaturas se efetivem como candidaturas viáveis, como a Flávia estava falando, como aquela pessoa que me representa, que se conecta com a minha história. É muito desafiador, mas certamente hoje, e acho que isso é fruto, sim, dos avanços que também conquistamos, tem alguma candidatura, tem alguém que é possível você escolher, você se conectar, que está defendendo o seu direito, que está se conectando à sua comunidade, aquilo que você acredita dentro do seu território. Dificilmente não existe nenhuma. Talvez o desafio seja você se conectar a ela e você chegar a ela. Então, pesquise, procure, olhe essas trajetórias, né? E vote pelo seu compromisso, por aquilo que você quer que aconteça e que faça. E não sobre qualquer outra coisa. Afinal de contas, a gente precisa reforçar o nosso compromisso público, com o avanço dos nossos direitos, com a nossa vida. Então, eu tenho certeza que as mulheres vão ter um papel fundamental nisso, nessas eleições. E as mulheres de todas as faixas etárias. Então, inclusive convocando aquelas que não precisam mais necessariamente votar, votem também. Façam isso pelas suas mais novas, façam isso pelas suas netas, pelas suas filhas. Vão votar e vamos levar um resultado para as urnas que cuide das nossas vidas, assim, que nos preserve de fato e que tragam para nós, nesses próximos 4 anos, conquistas dos nossos direitos. Flávia Ribeiro, o poder está na mão do povo. Sim, Gabi. Então, eu vou falar por mim, né? Com certeza, eu vou votar numa mulher e vou votar numa mulher que pense em facilitar a vida de outras mulheres, né? A gente tem aí uma questão super complexa que está em pauta agora no direito, que é a questão da revogação da LAP, né? Que é a Lei de Alienação Parental. É uma lei que veio para acabar com as mulheres nessa questão da separação, do divórcio, e muitos homens se utilizam dessa lei para poder atingir as mulheres, e a violência vicária também, né? Que utilizam os filhos para atingir as mulheres. E essa lei é uma lei que é uma lei extremamente prejudicial a essas mulheres. Então, eu vou votar
votar naquela pessoa que está pensando em revogar a LAP, eu vou votar numa pessoa que está pensando na segurança pública das mulheres, eu vou votar numa pessoa que está pensando em políticas para acabar, para diminuir, sei lá, erradicar esse câncer que é a violência contra a mulher, o feminicídio. Então é nisso que eu vou pensar. E vou votar também numa pessoa, numa mulher principalmente, que nunca foi presa aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem que falar sobre isso, né? Nunca foi presa, já exerceu cargo público, mas que nesse exercício ela é uma das únicas desse exercício que não foi presa no Rio de Janeiro. Então eu vou votar nessa mulher e vou votar nessas mulheres que vão pensar em outras mulheres, que vão pensar nas meninas, que vão pensar no nosso futuro. Estamos encerrando nossa empoderação e aí eu abro agora esse espaço para vocês, para as considerações finais, algo que a gente não trouxe aqui, que a gente não abordou, e principalmente como acessá-las, como encontrar a diretoria de mulheres, né, aqui da OAB, o Instituto Marielle Franco. E aí eu começo com você, Larissa. Bom, primeiro queria agradecer, Gabriela, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui fazendo uma conversa tão importante para nós, assim, aqui na beira do processo eleitoral. Então, torcendo muito para que tudo que a gente conversou aqui frutifique nos ouvidos, nas mentes de todo mundo que está nos assistindo. E dizer que na perspectiva do Instituto Marielle Franco é isso, acho que a gente quer muito falar também da agenda Marielle Franco. Ela já está disponível nos sites, o Instituto tem site, institutomariellefranco.org, estamos no Instagram, enfim, nos acessem, nos mandem mensagem, nos procure. E quem quiser conversar mais sobre as coisas que a gente estava conversando aqui, o Instituto tem uma ampla produção de pesquisa, de eventos, de rodas de conversa sobre esses temas também. Então nós seguimos disponíveis para continuar essa conversa nos nossos canais também. Mas eu queria convidar especialmente os ouvintes a conhecerem a Agenda Marielle Franco. Essa é uma produção que a gente lançou bem recente, Gabriela, agora para defender, e a gente está ali um pouco organizando prioridades de temas de políticas públicas que a gente construiu ouvindo mais de 300 organizações, movimentos sociais e lideranças, e que traz ali um retrato do que a gente acredita que é muito importante para ajudar a orientar as nossas escolhas, né? Então não é sobre uma candidatura A e B, mas é sobre uma visão, é sobre um legado político que a gente espera que seja vivo, uma visão de país mesmo, de Brasil, que a gente quer defender. Então ali a gente tem um conjunto, né? Na versão menor, a gente tem um conjunto de 27 propostas de prioridades, e numa versão mais ampla que a gente disponibiliza gratuitamente online, qualquer um pode baixar, e a gente tem mais de 47 propostas. Essas agendas, elas são entregues para, assim, candidaturas que a gente cobra, se comprometa com isso. Escute o que a população está defendendo, escute o que esse grupo que se reuniu para construir está defendendo, e vamos ficar atentos e vamos estar vigilantes, porque se for eleito, nós vamos acompanhar, né, e saber se as coisas estão avançando ou não. Então esse é um exercício também importante, é mais uma contribuição que a gente espera dar para ajudar a qualificar essa escolha, né? Então acessem, baixem a Agenda Marielle Franco, se conectem ao Instituto Marielle Franco, e sim, eu queria pedir, votem por Marielle, no que isso significa e toca a cada um de nós aqui. Obrigada. Tá joia, Larissa, muito obrigada. Flávia Ribeiro, o espaço é seu. Também queria agradecer o convite, já falei e repito que sempre que me convidar estarei aqui, porque adoro bater papo com a Gabi e conhecer pessoas maravilhosas que eu conheci durante esses encontros. E falar que a Diretoria da Mulher está no Instagram, é só digitar lá Diretoria da Mulher OAB RJ que vocês encontram o nosso Instagram. Tem o site da OAB também. Como eu falei, a gente votou numa mulher, a gente tem a primeira mulher da OAB eleita na OAB, na história da instituição, né, em mais de 90 anos de história. A gente tem a primeira mulher eleita, e essa mulher, ela criou diversas comissões temáticas de gênero. A gente tem a comissão de violência contra a mulher, a gente tem a OAB Mulher, que eu fui presidente na gestão passada, temos a diretoria da mulher, temos comissão de políticas públicas para as mulheres, ou seja, a OAB, ela está empenhada na questão de gênero, então qualquer mulher que precise de ajuda, a gente tem a ouvidoria da mulher, pode procurar a ouvidoria, trazer os seus problemas, que a OAB está lá disposta a ajudar. E é isso, no Instagram, no site da OAB, lá também tem os telefones da OAB, é só entrar em contato com a gente que a gente está pronta para ajudar. Flávia, obrigada por tudo, Larissa também. E é isso.
Quando o povo participa, a democracia acontece. Vamos fazer valer a nossa voz e o nosso direito, mulheres. Vamos juntas. Tchau, tchau.